Target is a mobile satellite launch platform, the Lumerian Star. They were sending up their last payload when pirates took them, 93 minutes ago. How many pirates? 25. Top mercs, led by this guy, George Batroc. This guy's got a rep for maximum casualties. All right, I'm gonna sweep the deck and find Batroc. Nat, you kill the engines and wait for instructions. Rumlow, you sweep aft, find the hostages, get them to the life pods, get them out. Let's move. Strike, you heard the cap. Gear up. Secure channel 7. 7 secure. Did you do anything fun Saturday night? Well, all the guys from my barbershop quartet are dead, so no, not really. Coming up on the drop zone, Cap. You know, if you ask Kristen out from statistics, she'd probably say yes. That's why I don't ask. Too shy or too scared? Too busy. Is he wearing a parachute? No. No, he wasn't. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 82. Eu sou Rafael Arinelli e com tanta tecnologia, por que a SHIELD ainda não instalou uma bazuca naquele escudo, meu? Eu sou o Daniel Cury e se eu tivesse ficado congelado tanto tempo, eu não ia pesquisar sobre a Xuxa. Aqui é o Henrique Risato e eu já servi a salada Marvel. Aqui é Rodrigo Stuck, é um prazer estar falando de novo com vocês aqui do Cinemação. Vamos que vamos, né? Super-herói é comigo mesmo. Meu nome é Antônio Chachim Dias, né? Toda vez que eu faço um serviço, eu recito Ezequiel 25:17. Eu achei legal, tipo, Antônio Chachim Dias. Tipo um codinome, né? Codinome Chachim, né? Muito bem, reunimos aqui nossa equipe, né, do Cinemação, autores que escrevem muito, inclusive, sobre super-heróis, mundo Marvel, mundo DC, pra gente discutir um dos filmes de super-heróis aí que tá sendo considerado pela crítica um dos melhores que já saiu dessa nova linha, pelo menos da Marvel, e a gente vai discutir isso. Será que é realmente um dos melhores? A gente vai falar sobre Capitão América 2, o Soldado Invernal. Não se confunda, é invernal e não infernal. Se fosse infernal seria tipo capetinha, né? Lembra o pestinha? Vamos então conversar sobre Capitão América. Vocês já conhecem o Rodrigo, já conhecem o Chachim do Cinemação, dois autores que estão lá. Vocês podem conferir todos os textos deles, então vocês não vão precisar ficar recebendo aqueles jabás que a gente fez nos últimos, quando a gente trouxe convidados de fora do Cinemação. Vamos então aproveitar muito esse podcast porque a gente tem muita coisa para falar. Mas antes disso, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Cinemação 82, reunimos aí uma equipe grande, hein, para falar sobre o Capitão América, e não tem como, né, a gente não ter várias discussões super legais sobre o filme. Mas antes disso, né, a gente precisa justamente lembrar as pessoas de como que elas fazem para entrar em contato com o Cinemação. E para isso, eu vou precisar aqui da ajuda do Daniel, para ele lembrar todo mundo como é que faz para escrever para o Cinemação. Porque ainda assim, tem gente que tem as suas dúvidas. São tantos canais que eles não sabem por onde nos encontrar.
quais são os caminhos para nos encontrar, hein, Dani? Nesse mundão que a internet tem. Quer entrar em contato com o Cinemação? Não perca tempo, envie já um e-mail para contato@cinemação.com. Contato@cinemação.com. Eu vou repetir. Contato@cinemação.com. Envie já. Você também pode comentar no Facebook, que é o facebook.com/cinemação. Quem quiser no Twitter, entra lá no @cinemação ou no twitter.com/cinemação. Quem quiser seguir a gente nos nossos Twitters pessoais, pode seguir @DanielCuri, @Arinelli e o @Henrique Risato, nossa equipe do Cinemação aqui. Quem preferir pode entrar lá no Instagram e ver as nossas fotos, ver algumas brincadeirinhas no @Cinemação ou instagram.com/cinemação para quem quiser só olhar as fotos pela web. Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? A gente também tá lá no Pinterest, tá no Google+, mas são redes novas ainda, né? Que a gente ainda tá aprendendo, desenvolvendo elas, né? Acho que não precisa ficar falando muito de Pinterest nem de Google+, né? Tem os links no site cinemação.com. Você entra lá e você clica no link que você quiser também. Muito bem! Então aqui, ó, os comentários que a gente recebeu são comentários menores dessa vez. Alguns comentários sucintos, né, que vieram inclusive do Twitter. Por exemplo, o comentário que eu tenho aqui é um comentário bem legal, que quem mandou foi o Tadeu Elias, e ele escreveu quando a gente lançou o último podcast, o podcast 81, O Cinema que Inspira a Vida. E ele falou o seguinte: ir pra reunião escutando o novo podcast do Cinemação. Aí a gente falou pra ele: e aí, Tadeu, você gostou do podcast? E o cara respondeu: massa, caras, gostei das definições sobre felicidade e inspiração. Acho que esse feedback, assim, do Twitter, ele é muito legal porque ele é rápido, né? E aí o cara já fala o que ele tá fazendo, já fala como que ele tá fazendo e tal, a gente já pergunta, o cara responde, é rapidinho. E o mais legal também é que a gente tem essa interação e a gente consegue descobrir se a gente está indo pelo caminho certo com o podcast, né? Se a gente está falando as coisas que, assim, tem coerência para as pessoas e tal, ou não, né? Então eu acho que esse é um caminho legal. Inclusive eu vou deixar aqui um asterisco por um outro comentário que a gente recebeu no SoundCloud. Quem mandou esse comentário pra gente foi o Senato Souza, e ele deixou um comentário lá pra gente falando um pouco sobre muita conversa no podcast. Daí a gente quis questionar ele aí pra saber o porquê desse monte de conversa, onde que ele tava vendo que tinha muita conversa, era muito blá blá blá, sabe, assim. E aí ele falou que ele achou que tinha muita conversa justamente no quadro Repercussão, que aqui estamos nós agora, né? E cara, e ele de uma certa forma tá certo, porque esse quadro é justamente pra gente ler as repercussões que mandam pra gente aqui, e ele tá certo, mas a gente também, precisa dar esse feedback pro público, e é muito legal você receber os comentários das pessoas e ler no ar e discutir o que as pessoas falam, né? Eu acho que isso atrai também ouvintes e tal. Mas de qualquer forma, nós estamos aí esperando o pessoal da Pod Pesquisa liberar a pesquisa feita com os ouvintes de podcast, para daí a gente ver que atitudes a gente vai tomar. Se o quadro Repercussão fica, se ele fica menor, se ele vai pro final do podcast, se ele vai pra frente, enfim. O legal mesmo é você deixar o seu feedback pra gente conseguir ir guiando o podcast da melhor maneira possível, correto, Dani? Corretíssimo, e o mais importante que as pessoas precisam entender é que a gente sempre ouve vocês, então onde vocês comentarem, lá no SoundCloud mesmo, no site, no Facebook, no Twitter, a gente sempre dá ouvidos e a gente sempre tenta melhorar. Nem sempre dá pra gente mudar logo de cara, né? Não dá pra gente, próximo podcast já vai ter isso, aquilo, mas a gente sempre vai ouvir e sempre vai pôr na nossa listinha de pequenas reformas para se fazer na casa. Eu tenho aqui o comentário do Marcelo Constantini. Ele comentou na crítica Capitão América 2, o Soldado Invernal, que foi o Rodrigo Stuck que escreveu, e ele comentou o seguinte: Capitão América 2 foi sem sombra de dúvida o primeiro grande passo à frente do estúdio em querer colocar esse universo deles num novo território. Leiam a minha crítica sobre o filme no meu blog Cinema 100 Anos de Luz. O Marcelo Constantini, inclusive, volta e meia interage com a gente no Twitter e tudo mais, e tem o Cinema 100 Anos de Luz, que tem uns textos bem legais, inclusive tem link na home do Cinemação, do site dele, porque ele é nosso parceiro, e eu concordo
plenamente, assim, eu acho que a gente vai discutir mais pra frente mais detalhes do Capitão América 2, mas eu acho que realmente o filme foi mais um capítulo da saga dos Vingadores, da saga, dessa grande saga que a Marvel tá fazendo. O meu único medo é quando isso vai terminar. Assim, acho que eles não pretendem terminar, mas vai chegar algum ponto que eles vão ter que trocar de atores, vão ter que fazer outras coisas, os contratos vão acabar e onde isso vai chegar eu não sei. Mas independente, enquanto isso a gente se diverte pra caramba, isso é o mais importante. É um filme divertido e a gente vai falar dele agora. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. You told me not to trust anyone. This is how it ends. Everything goes. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. Capitão América 2, o Soldado Invernal. Ele chegou aos cinemas agora no dia 10 de abril de 2014. Trouxe aí o Chris Evans novamente no papel do Capitão América, né? O Steve Rogers. E ele veio junto com a Scarlett Johansson, veio junto com Samuel Jackson, vieram novamente para impedir o mundo de ser tomado, conquistado, destruído. Ele veio para salvar o dia novamente, né? O Capitão América é um dos personagens assim que ele é bastante controverso, no sentido de ser um personagem que não tem tantos superpoderes, mas ele trouxe com ele um filme muito bem estruturado e muito bem amarrado em termos de narrativa e inclusive de algumas sequências de cenas, né? Ele teve muita coisa legal. Então, antes da gente começar esse papo, para você que está escutando, né? Fica aqui a dica de que vamos sim falar muitos spoilers. Então, toca a sirene do spoiler. Porque hoje vamos falar, todos que estão aqui conversando viram o filme, então a gente vai poder debater o filme como um todo. Não vamos nos prender por spoilers. Ok? Todos de acordo com isso? Tá? Beleza? Beleza? Manda. Dani, então eu vou pedir pra você, por favor, passar aí pra gente a sinopse do Capitão América 2. Bom, eu vou explicar o básico do básico. O filme Capitão América 2, o Soldado Invernal, se passa 2 anos depois da aventura que o Capitão América teve com todos os Vingadores no primeiro filme dos Vingadores. E o Steve Rogers, que é o Capitão América, tá lá vivendo, agindo, trabalhando para a SHIELD e tentando se acostumar com a vida nova que ele tem, porque ele ficou muito tempo congelado e de repente acordou no mundo moderno e tudo mais. E aí ele é levado para uma missão junto com a Natasha Romanoff, e a partir dessa missão ele começa a descobrir que existem coisas que atrapalham a SHIELD, ou coisas, enfim, pessoas infiltradas na SHIELD que não deveriam estar infiltradas. Esse é o básico. Não, e é legal a gente dizer que pelo começo do filme, né, a gente já tem uma ideia de como que o filme vai ser tocado até o final dele, né, porque você começa já com uma ideia muito de espionagem, uma coisa muito mais investigativa do que no primeiro filme do Capitão América, né. Inclusive, toda a parte de invasão que eles fazem do navio é muito mais estratégico. E eu já escutei até uma definição que esse Capitão América seria o Jason Bourne com poderes, mas... Pode ser. Agora, o filme começa, né, nessa pegada de investigação, ele dá esse tom no começo do filme, né? Assim, pra mim, o começo do filme já tem uma das cenas mais desnecessárias
para sua sequência, que é justamente a briga do Capitão América com o George St. Pierre, que é na verdade um lutador de MMA, né? E ali, cara, eu achei tão sem propósito aquela briga, porque ele é um soldado, ok, um pouco mais bem treinado, mas porra, ele tá lutando contra o Capitão América, manja, era pro Capitão América ter dado um cacete nele. Então pra mim, aquela cena especial já ficou uma coisa muito mais comercial, tipo, vamos vender aqui a imagem do George St. Pierre lutando contra o Capitão América, manja. Durante o filme também tem uma hora que ele faz uma brincadeira, né, que já pode falar os spoilers, ainda não, Rafa? É lógico, já tocou a sirene, já era, as pessoas já saíram já, quem não queria escutar. Here we go. No final do filme, quando cada um vai procurar um novo emprego, o Steve Rogers pergunta, tá falando com o Sam Wilson, né, que é o Falcão, ele fala, o que eu vou fazer agora? Daí o Sam Wilson fala pra ele, quem sabe UFC, né, Ultimate Fighter. É verdade. O segundo marketing, então, no caso, né? Exatamente, Mas tem uma coisa que eu vi muito em pôster de fãs, essas coisas assim, um personagem a mais ali, né? De desenho que eu não soube identificar. 2, aliás. Um é um daqueles agentes que ficam do lado da Hydra, o que liderava, o que no fim da coisa acabou lutando contra o Falcão. Sei, aquele... sei, que é tipo um traidor, assim, né? Exatamente, esse traidor. Sim. E o próprio lutador de MMA, né, o St. Pierre lá, os dois são Braddock, né? A pessoa fala Braddock e o outro não lembro o nome. O Braddock, que foi feito pelo lutador de MMA, e o outro que eu não lembro o nome, são personagens que existem nos quadrinhos. Ah, legal, não sabia disso. Foi uma forma que eles resolveram pra colocar eles dentro dos quadrinhos, dentro do filme, entendeu? E os dois lutam contra o Capitão América, os dois, um no começo e o outro no fim. Sim, é verdade. Mas eles são personagens relevantes no quadrinho ou não? São secundários? Olha, eu sou muito mal graduado em Capitão América. Entendeu? Eu leio, eu sei mais dele recentemente. Entendi. Não coisas antigas. Eu não vejo ele recentemente não, mas se você vê coisas que fãs produzem, posters, como ele resolve procurar fazer um pôster de fãs, como seria o pôster do coisa, se todo mundo tivesse a imagem dos quadrinhos, os dois estão incluídos lá. Entendi. Agora sim, tudo bem, essa cena a gente pode dizer até que é um jabá aí pro MMA, né? Foi um filme tipo 170 milhões de dólares, então era um filme que precisaria desse apelo comercial em algum momento, é óbvio, mas assim, esse tom que o filme leva de uma coisa muito mais de espionagem, investigação e tal, pra vocês assim que bebem da fonte de quadrinho, isso é um tom condizente com o Capitão América ou não? O Capitão América tipo, sou soldado e gosto de descer a porrada em todo mundo. Olha, recentemente é coisa dele sim, uns 4, 5 anos pra trás, ele morreu. What the f***? Até um pouco mais até. O Capitão América morreu e quando ele voltou, tinha um outro Capitão América no lugar dele. What the hell is going on here? Que era justamente o Buck Burns. O Buck Burns estava no lugar dele nos quadrinhos. Aí ele falou assim, a grande pergunta era, ok, quando o Capitão América morreu. Ok, quem será o substituto do Capitão América? Ou melhor, a pergunta era, quem vai vestir a bandeira? Precisamos de um símbolo. Precisamos de quem carregue a bandeira, entendeu? Aí perguntaram pro Falcão, o Falcão falou, não sou disso, eu sou habilidoso, mas não tenho aquela capacidade de liderança dele. Perguntaram pra várias pessoas e quem topou foi o Buck Burns, que é o Soldado Invernal. E ele que topou tudo mais. E aí, é claro, como todo personagem herói do quadrinho que morre, ele ressuscitou. É óbvio, né? A pergunta é como... Estigma de Jesus Cristo, esses caras. Mais ou menos. Por aí mesmo. O grande... e não foi numa forma muito original, não, tá? Ele ressuscitou mais ou menos como ressuscitou o Super-Homem. Entendi. Ele ficou meio que hibernando congelado. A diferença é que o Capitão América ficou congelado
e o Super-Homem não. E aí, depois acabou aparecendo de novo e tocou. Como tinha um Capitão América já, ele resolveu, ok, o que eu vou fazer? Tô vivo, o que eu vou fazer? E aí ele resolveu ser agente da S.H.I.E.L.D. Não mais como capitão, mas como general. Subiu várias patentes. Entendi. O Nick Fury estava naquela onda de sumir, né? Que ele tem várias ondas de sumir, ele desaparece assim em todas as linhas da Marvel, inclusive no cinema, na Marvel Ultimate, na Marvel tradicional, ele some. Toda vez ele some. Ele é tipo o Mestre dos Magos. É tipo o Mestre dos Magos. Só aparece naquele momento que você quer dar uma instruçãozinha e some. É bem por aí mesmo. Como ele sumiu, alguém tinha que tomar conta da S.H.I.E.L.D. e quem tomou isso foi o Capitão América. Na verdade não é mais Capitão América, né? Fica mais conhecido como Steve Rogers. E interessante que nessa fase que apareceu aquele uniforme que ele usou no começo do filme. Esse uniforme com uma estrela. É novo isso, considerando que o Capitão América é da década de 40, então ele é muito novo esse uniforme. E das principais coisas que ele faziam eram ataques secretos. Tanto é que ele tinha os Vingadores Secretos dele. Juntou um grupo de super-heróis de médio escalão e vamos fazer um grupo para poder fazer ataques específicos, mas não atacava nações, né? Não tinha aquela coisa, aquela imagem Estados Unidos atacando outras nações. Tinha aquela imagem de Estados Unidos atacando células terroristas, só que não colocava nações em cima disso. Era a Hydra, tinha a IMA, né, Ideias Mecânicas Avançadas, tem outras células terroristas, mas a IMA e a Hydra são as mais famosas. É mais ou menos como ele fez no primeiro filme, né? Que ele junta o grupo dele pra começar a combater a Hydra de alguma maneira. E também tem ataque contra alienígenas, invasões secretas alienígenas. Então existem esses ataques secretos, mas não são assim, não tem esse fundo político, essa questão que incomoda o Steve Rogers, entendeu? De que, puxa, estamos indo contra a liberdade no planeta Terra, né? Estamos contra o ideal que nós vivemos na Segunda Guerra. Não, para ele era tranquilo porque era basicamente os mesmos inimigos. Mas vamos combinar, né, que o Steve Rogers é um cara bem cabeça aberta, assim, né? Ele é um cara bem atualizado, porque imagina que um cara que nasceu lá em 1940 e foi soldado, tudo, o cara é congelado, nasce em 2000 e pouquinho, e daqui a pouco ele tá andando na rua, vê casal gay, vê mulher em patente alta no exército, não sei o que, tipo, o cara até que aceitou bem, né, as mudanças do mundo, assim, porque qualquer outro cara daquela época ia ter pirado feio, né, cara? Se bem que a agente Carter, na época dele, já tinha uma patente bem alta, né? Mas que não era uma coisa comum, né? Não era comum. O legal é que o Xaxim tá falando é assim, essa parte dos Vingadores Secretos, ela acaba não sendo interessante pro cinema, né? Eu acho que em nenhum ponto, assim, a Marvel vai acabar fazendo isso, né? Pegar um grupo aos Vingadores para casos mais clássicos, digamos assim, e um grupo para missões secretas, para missões mais diferentes. Eu acho que acaba não sendo comercialmente viável, né? Mas não ser a não ser que façam como se fosse um Jason Bourne da vida mesmo, né? Em equipe. Mas é viável dependendo da mídia que você for usar. Eles fazem isso. Com Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Eles acho fazem... que vale a pena a gente perder uns minutos, ou ganhar uns minutos falando um pouco, pra todo mundo que tá ouvindo, que geralmente gosta mais de cinema, sobre o seriado e todas as correlações que ele tem, né, com os filmes da Marvel. Então, antes disso, vamos só entender uma coisa aqui. O filme, ele se passa um tempo depois dos Vingadores, né, como o Daniel falou, 2 anos depois. Eu não sei onde o Daniel tirou esses 2 anos, como ele teve a informação exata do tempo, né? Da sinopse. Não sei se é oficial. No filme em si, eles não falam em nenhum momento o passar de tempo, né? Não falam, mas tipo, a sinopse oficial diz que é 2 anos. Vamos acreditar nisso por enquanto, né? Agora, o Steve Rogers, a gente já percebe desde o começo do filme que ele ainda tá, assim, sofrendo com essa mudança, né? Ele ainda não tá 100% habituado com o mundo atual. E aí eu queria tentar, né, fazer essa relação que vocês estavam falando justamente do seriado, né?
O seriado, ele chega a fazer relações com eventos como o que aconteceu com os Vingadores, ou mesmo o Homem de Ferro, essas coisas. Ele faz essas relações e se aprofunda, ramificando um pouco mais a história, ou nada a ver? O seriado, ele começa logo após a Batalha de Nova York, que é a batalha que tem no filme Os Vingadores. Ele volta com o agente Coulson, né? É o grande mistério, um dos grandes mistérios da série, porque todo mundo viu no filme que o Loki mata ele, né? E de repente ele tá lá vivo, todo mundo tá tentando esconder como ele voltou. E então é um dos mistérios assim, a gente viu que ele morreu no filme e agora ele tá vivo com um grupo de agentes. A missão deles inicialmente é pegar os objetos fantásticos, né? Objetos fora daqui do nosso mundo e fazer as investigações que a SHIELD manda. No primeiro episódio tem uma relação direta com o Homem de Ferro 3, que é com aquele vírus Extremis que eles usam, que dá os superpoderes. Poucos episódios depois, eu acho que no segundo ou no terceiro, é uma doença causada pelas máscaras que os Chitauri, que é aquela raça alienígena que invade a Terra nos Vingadores, que umas pessoas elas punham a máscara, elas pegavam o vírus, ou seja, tem relação direta com os Vingadores. Depois de uns meses, no fim do ano passado, saiu o Thor 2, O Mundo Sombrio. Na semana seguinte, nos Estados Unidos, saiu um episódio dos agentes da SHIELD, né, do grupo do agente Coulson, recolhendo objetos em Londres. Fazendo limpeza do local. Exatamente, fazendo a limpeza, ou seja, da batalha que teve em Londres lá do Thor. Então assim, por que eles estão lá? O que é essas coisas? Você tem que assistir o Thor pra você entender. E do Capitão América, agora, é exatamente a mesma coisa. Tanto é que eu soube do que acontecia no final do Capitão América 2, porque no episódio Turn, no final do episódio, ele fala o que acontece no final do filme, porque você entende que o episódio, acho que não lembro exatamente que número do episódio que é, eu já vejo, já falo. Número 17. Então, no episódio 17, se passa ao mesmo tempo em que está se passando o Capitão América 2, o Soldado Invernal. Então a série, ela está intrinsecamente ligada aos filmes da Marvel. E isso pelo menos esse tipo de transmídia, é a primeira vez que eu vejo dar tão certo. Mas ela consegue fazer essa relação de explicar alguma coisa? Por exemplo, o próprio conceito de transmídia, você não necessariamente precisa assistir todas as mídias de todos os lugares para você entender a história, né? Tipo, eu e o Daniel, a gente não assiste o Agents of S.H.I.E.L.D. aí, mas a gente viu os filmes, então tudo bem, entendeu? Tipo, a gente não sente falta de conteúdo. Agora, o Agents of S.H.I.E.L.D. ele se propõe a trazer essas respostas a mais ou não? Assim, o que eu acho, os filmes não precisam de seriado, mas pelo andar do seriado, o seriado sim precisa um pouco, mas precisa dos filmes. Mas é assim, você não vai entender 5, 10% do seriado, entendeu? Se ele vai entender que estão fazendo limpeza, então vão entender que teve um ataque. Eles falam que teve um ataque de asgardianos, estão colhendo peças asgardianas, mas tá, e daí? Vai atrapalhar na história? Não, isso não atrapalha, entendeu? Por exemplo, tem um personagem que tá no filme, ele tá conversando com o Coulson, e aí de repente ele sai do filme, fala assim, você vai ser designado para trabalhar naquele navio. Aí ele sai da cena do Coulson para ir direto pro filme, mas não atrapalha nem o filme, nem o seriado. Ele aparece lá, mas não atrapalha nenhum dos dois. Que é aquele careca, né? Ele sai e aparece lá. Depois o Capitão América interroga ele, junto com a Viúva Negra, os dois ameaçam ele de morte, etc e tal. Os dois não, né? Principalmente a Viúva Negra. Jogam ele do prédio e acaba aparecendo ele antes disso com o Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. E aí, as coisas são sincronizadas, mas não são essenciais. De repente, eles começam a perceber que a Hydra começa a tomar o prédio, mas começa a perceber por conta deles, entendeu? As coisas caminham juntas. Num caminho assim, se você assistir só o seriado, você vai conseguir entender, você vai acreditar que a Hydra está infiltrada há muito tempo. Exatamente. Resolveu aparecer agora. Até porque no filme a gente tem a base do filme é justamente essa invasão a S.H.I.E.L.D., né? E como você fazer um seriado que se chama Agents of S.H.I.E.L.D. e não
desenvolver isso, né? Ficaria muito desconexo, né? E aí eles realmente trabalham isso, mas assim, você fica meio boiando em alguns aspectos, mas não atrapalha o roteiro no sentido de entender a história. No seriado fica um detalhe. Uma coisinha assim que não atrapalha o rumo da história. Mas se você começar a fazer as sucessões, começa a ser legal. Até mesmo porque o careca em questão, do agente da SHIELD, ele aparece no Thor. Segundo o Henrique, também aparece no Thor 1, né? Desculpa. Aparece no Vingadores. E aparece também agora no Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. e aparece também no Capitão América. Então, esses caras vêm de antes, vêm de muito tempo atrás. Se você for pensar na tal da transmídia, esse negócio está sendo pensado há muito tempo. Se você pensar que eles estão pegando eventos recentes nos quadrinhos para poder aparecer agora, também pode ser questão disso. Por exemplo, nunca teve nos quadrinhos a Era de Ultron, que vai ser o próximo Vingadores. Agora que tá tendo. E tá tendo de uma forma tal que não atrapalha a linha dos personagens. É uma história paralela a todos os personagens. Não atrapalha a linha comum. Tanto é que, por exemplo, se você começar a ler uma história do Homem-Aranha nos quadrinhos e for pegar a Era de Ultron nos quadrinhos, você não vai se sentir atrapalhado. Tanto é que eu nem comprei a Era de Ultron porque não tá me atrapalhando. Nada. Mas estão lançando isso por causa do filme, que vai ser ano que vem. Lançaram isso 2 anos atrás, porque tudo que saiu no quadrinho foi 1 ano atrás, então faz 2 anos que estão bolando isso. Então deve ser várias e várias reuniões dentro da Marvel, não só com a Marvel, mas também com a Disney, para definir o rumo de tudo, tanto do quadrinho, quanto dos filmes, quanto do seriado de TV. Natasha, Batrock's on the move. Circle back to Rumlow and protect the hostages. Natasha. Croyais que tu étais plus qu'un bouclier. On va voir. Se você pegar só o Capitão América 2, tipo uma pessoa que nunca viu nada antes, o filme é um filme de ação muito eficiente e muita diversão pura, assim, o filme pipoca totalmente. Pra quem tá lá totalmente desinteressado de qualquer coisa referente a Marvel, pra quem nunca leu quadrinho nenhum, pra quem não sabe quem é o Capitão América, né? A pessoa entende o básico pra se divertir, né? Então, quer dizer, além de tudo, todas essas ligações entre série e vários filmes e transmídia e tudo mais, além de tudo isso, o filme ainda é eficiente pra quem não tá nem aí, pra quem tá perdido. E isso é muito legal, porque isso daí é só, tipo, mais dinheiro pra Disney, né? Enfim, eu acho muito legal isso também. Uma coisa que eu acho legal de falar do Capitão América, assim, eu vi os Vingadores pela trocentésima vez faz uns 2 dias. E eu tava reparando algumas coisas. Por exemplo, a Hydra já tava infiltrada na SHIELD porque ela foi uma das fundadoras até. Então, de certa forma, a própria Hydra ajudou a salvar o mundo. E quando mostra que o Nick Fury, ele tá falando com uma cúpula dos responsáveis pela SHIELD, até eles decidem jogar uma bomba atômica lá em Nova York, daí tem a cena final do filme, que o Homem de Ferro pega e atravessa o buraco de minhoca. Nas telas, você pode ver que tem um cara que é muito parecido com aquele senador, que no final se mostra o grande vilão do filme. Tem mais outros 2 homens e tem uma mulher também de certa idade, na beira dos 50 anos, loira de cabelo curto. Que depois, no Capitão América 2, vai mostrá-la que é aquela que a Viúva Negra se disfarça dela, né? Então, até isso é legal. Eu acho que é um filme que ele tá bastante vinculado também, o Capitão América 2, ao próprio filme dos Vingadores. Eu achei que é um dos que mantém um vínculo mais forte até. E, outra coisa, agora que teve o final da SHIELD,
é que eu acho que provavelmente o Tony Stark vai criar o Ultron pra proteger a Terra. E daí o Ultron vai se descontrolar e vai acabar tendo que unir os heróis novamente pro filme do ano que vem. Vingadores 2. Bom, a minha leitura que eu faço sobre esse filme do Capitão América é justamente mostra as pretensões da Marvel. Ou seja, a Marvel, ela não tem intenção de que você veja tudo, mas se você for um grande fã de histórias em quadrinhos, de filme de super-herói, a existência de um seriado, a existência de mais universos que dão mais informações no filme, é uma coisa que chega a empolgar. É uma coisa de fã mesmo. Tipo, você fica um tempão esperando o Homem de Ferro 3 sair, ou o Thor 2 sair, ou o Capitão América 2 sair. Nesse meio tempo não tem nada, você fica só nas expectativas e lendo as coisas na internet. Não, nós temos agora o seriado. Então só o fato, por exemplo, da Lady Sif aparecer num episódio onde eles citam os Asgarianos e bababá, e aparece lá uma vilã asgariana para lutar com ela e dar toda aquela tônica, já é um negócio bacana. Já é uma coisa assim, pô, eu tô esperando o Thor sair e aparece uma personagem do filme do Thor. Já é um negócio legal. É como todo mundo tá falando. Ah, mas eu não quero assistir o seriado, eu quero assistir só os filmes. Vou perder alguma coisa? Não. Só que, se eu assistir o seriado, eu vou ganhar tanta coisa a mais que parece que eu tô assistindo um filme da Marvel de 17 horas. E tem uma coisa que eu acho legal desse filme do Capitão América 2, é o seguinte, eu sempre fui um cara que tem um pé atrás com esses filmes de super-herói, assim, porque eu acho que todos eles têm mais ou menos a mesma fórmula de composição. Então você começa sempre o filme introduzindo o personagem de uma maneira que mostra que ele tá um pouco mais, vamos dizer, suscetível a erros ou sensível de alguma maneira, que no caso desse filme do Capitão América, você vê que ele ainda questiona a SHIELD, ele ainda questiona a humanidade ou a evolução, né, das pessoas. Aí você tem uma introdução de um vilão ou um conflito que se coloca assim de uma maneira muito impactante, que faz ele esquecer até de uma maneira aquele primeiro instante, e aí ele se dedica a resolver aquele problema, começa a entender mais ou menos o que está acontecendo, até acabar o filme, como sempre, resolvendo o problema e tal. Então, assim, pra mim, esses filmes, eles têm uma fórmula que ele nunca te surpreende, porque você sempre sabe mais ou menos o que é que vai acontecer. O que eu gostei desse Capitão América 2 foi que ele trouxe alguns elementos que te amarram de uma maneira mais complexa a história que a Marvel justamente está se propondo, né? Então você tem, por exemplo, até o conflito do Steve Rogers com a Natasha Romanoff, existe um conflito, inclusive, você percebe que o Steve Rogers, ele não se sente 100% confortável com a Viúva Negra, assim. Ele tem uma coisa assim que ele não sabe se ela é realmente uma pessoa confiável ou se ela é uma vilã. E o filme te deixa essa incógnita em alguns momentos. Só que esse filme, eu acho que ele conseguiu amarrar, e ele tem várias sequências de ação que são muito bem montadas, né? E aí eu acho que isso é o que mais chama a atenção desse filme, assim, como eles conseguiram fazer um ciclo bem feito dentro dele. E desde a hora que eu falei da Natasha Romanoff, o Daniel tá com um sorrisinho na cara, meu. Tipo, eu acho que ele tá pensando, Scarlett Johansson. I have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens to you. É que você tava falando... critico o Daniel, dou até razão pra ele. Então, porque o Rafa falou o seguinte, ele falou, não, porque rola uma coisa, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, tá, rola um tesão, mas considerando quem é a Natasha Romanoff, é totalmente compreensível, né? Mas tem uma coisa assim que você pode perceber nas relações dos personagens, né?
a Natasha Romanoff e o Capitão América, fica aquela mulher super moderna, super despachada. Exatamente, cara. É aquela coisa que não existia na década de 40. Isso. Existia sim, mas mesmo assim, por exemplo, aquela namorada do Steve Rogers era toda séria, toda educada. O máximo que ela foi fazer em cima dele foi atirar nele com o escudo na mão. Não foi de pular no pescoço de bandido, não foi de se jogar em cima. Ele estava atrás de uma mulher, entre aspas, né? Certinha, para ser a mãe dos filhos dele. Exatamente. E aí chega a Natasha Romanoff meio que dando em cima dele, o jeito que ele se comporta com ela, principalmente naquela hora que eles estão fugindo e ela tá tentando encobrir a identidade dos dois com um relacionamento entre os dois, ele fica de um jeito tão perdido, mas tão perdido. Exatamente. Ela se esforça muito mais pra esconder, porque tinha que, além de esconder a identidade dos dois, tinha que esconder tanto que ele tá perdido. Aquele perfil de mulher, como fala? Mulher fatal. Exatamente. Ele não tá acostumado, ele não gosta daquilo, ele apesar de ser cabeça aberta, entre aspas, né? Ele não é cabeça aberta assim não, entendeu? Exatamente. Ele mais exerce o efeito de liderança que ele tem, que é o principal do Capitão América. O Capitão América não é, digamos, até se falar isso porque eu me sinto muito americanoide, mas tudo bem. É verdade, ele não usa a bandeira à toa. Exatamente. Ele veste a bandeira dos Estados Unidos. Ele é um líder. Ele é o líder, Ele é um líder nato, ele nasceu líder. Por mais que ele tenha tomado aquele soro de super soldado, tá, ele já se mostrava inteligente. Ele já se mostrava capaz de liderar alguém. Só faltava um pouquinho de moral que ele conseguiu com o tal do soro de super soldado. Exatamente. E a Natasha é justamente o contraponto dele, né? Ela que provoca nele as reações de, tipo, do que virou aquela sociedade mesmo. Eu acho que ela personifica um pouco a evolução da sociedade e ele tenta que trabalhar com aquilo de alguma maneira. E até você falou aí sobre as relações dos personagens. Achei que nesse filme o Nick Fury ele é muito melhor trabalhado em termos de personalidade, né? Porque você consegue ver, por exemplo, nos Vingadores, que ele é um cara exigente, que ele cobra, ele quer arranjar soluções e tal, mas nesse filme ele chega a colocar em dúvida, inclusive, o caráter de quem é o Nick Fury, até que ponto que ele se submete, até que ponto ele vai colocar a segurança ou até onde ele pode chegar para proteger a sociedade. Rafa, não só do Nick Fury, né? Ele coloca em dúvida o caráter de todo mundo que tá à volta dele, porque o cara, como ele fala várias vezes no decorrer do filme, antes de eu ser congelado, eu sabia muito bem que era o meu inimigo. Hoje eu acordo, tô dentro de uma super organização, a gente sabe que ganhou a guerra, mas e aí, né? Não sabemos de verdade, né? É engraçado como, voltando a falar um pouquinho do Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., né? É engraçado como você não precisa assistir uma coisa para entender a outra, mas a tônica do seriado é exatamente a tônica do filme. Tanto que, ao final do último episódio que passou do Agents of S.H.I.E.L.D., o agente Ward, que era o maior mocinho da S.H.I.E.L.D., acaba se mostrando um dos maiores vilões e um espião da Hydra infiltrado. É essas coisas que o Rafael tava falando que surpreende, que é bacana de a gente ver. E, de novo, eu reforço o que eu falei. Quando você vê isso em dose dupla, você vê num filme, né, ou num seriado do Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., e depois você vê no Capitão América, aí o negócio toma uma proporção maior. Você fica mais empolgado com esse universo. O que eu ia falar é uma das pequenas falhas que eu achei no filme é assim, nos Vingadores fica claro que a Natasha Romanoff tem um romance com o Barton, que é o Gavião Arqueiro. Tanto é que na última cena lá, pós-crédito, que eles estão lá comendo a comida mexicana, o cara tá, tipo, sentado numa cadeira com as pernas abertas, ela no meio das pernas dele, assim, na outra cadeira.
perfeitamente um casal. No Capitão América 2 não fala absolutamente nada sobre o personagem, nem aonde ele estaria, porque ele é um dos agentes da SHIELD, mas dentro da SHIELD, né? Porque o Homem de Ferro, o Tony Stark, tá na Stark Industries. O Thor tá lá no mundo dele. O Hulk tá escondido em algum lugar. Pô, e o Gavião Arqueiro, onde que ele tava no meio de tudo isso? E eles não comentam, né? Acho que o Rodrigo até falou isso sobre na crítica dele, que tá no nosso site. Não só eu falei isso, como eu notei em alguns trechos do Capitão América, na hora que eles estão mirando os alvos para atirar aqueles mísseis e tal, e o Capitão América tem que colocar aquele último chip, né, coisa assim, para abortar esses disparos dos porta-aviões da própria SHIELD. O que acontece? É rápido porque eles miram muita coisa, mas eles miram o Hulk, eles miram o Tony Stark, aparece o nome dos caras, e o Gavião Arqueiro, cadê? Pergunta que não quer calar. Onde está Gavião Arqueiro? É que ele vai ser o último a saber de tudo, né? Porque pelo jeito ele tá sendo meio corno da história, ele vai ser o último a saber de tudo. Uma coisa legal sobre personagens mencionados é que quando o cara ele tá explicando o negócio do algoritmo do Zola, né? Que é o vilão que aparece no Capitão América 1, e depois no 2 ele acaba explicando que ele foi transferido pro computador. A hora que ele tá falando, quem que são os possíveis alvos? Daí ele fala, o Bruce Banner, fala do Strange. Quem que é o Strange? É o médico que vai acabar se tornando o Doutor Estranho, que é um personagem que tá pra sair o filme dele, né? Nossa, eles falam do Stephen Strange mesmo? Fala, cara. Na hora Rapaz! eu comentei com o Daniel, eu cutuquei o Daniel na hora, mas eu achei super legal isso. Então é que eles falam bem o Bruce Banner e o Stephen Strange. Isso é uma coisa que eu acho que falha nesse filme, assim. O filme tem várias coisas legais, como a gente estava falando, de ser um filme que amarra muito bem as coisas. Eu acho que outro ponto positivo do filme são as sequências de ação. Você tem várias cenas épicas lá de ação, assim, que, muito bem montadas, né? Agora, tem outra coisa que me incomoda nesse filme, é justamente a introdução de alguns personagens. Por exemplo, o filme se chama Capitão América 2, o Soldado Invernal. E o vilão, Soldado Invernal, é das menores coisas que tem no filme, assim. Tipo, o cara, tudo bem, é um vilão, porque era amigo lá do Steve Rogers e tal. Só que, tipo, toda a trama do filme se passa justamente na invasão da SHIELD, na traição e tudo, e o Soldado Invernal, ele é uma vírgula dentro da história. E outra coisa que eu acho que também é muito mal introduzida é justamente o Gavião lá, como que é o Falcão. O Falcão. Porra, eu acho que o Falcão ele poderia ser melhor explorado, assim, porque, o que dá a entender é tipo, o Steve Rogers estava perdido, aí ele tava lá com a Natasha Romanoff, ele perdeu o celular dele que tinha o telefone do Hulk, do Stark e tal, ele falou, porra, vou chamar o meu amiguinho lá que era do exército. Não, mas aí tem explicações, assim, então você pode ver que eu não ia poder ligar porque todos os celulares são grampeados, por assim dizer. Eu não vou poder usar celulares, estão fugindo. A SHIELD tem controle de tudo, por assim dizer. Então não dá pra ficar dando mole. Você tá fugindo da polícia, como se eu fosse especialista, né, em fugir da polícia, mas tudo bem. Quando você fosse fugir da polícia, você não vai usar o telefone, que pode grampear o seu telefone, pode triangular onde você tá. Mas porra, pega aí a moto, ele tava mais próximo lá dele, que ele achou foi o cara. Ele foi lá falar com o cara. Entendeu? Então, e o cara nunca deu a entender que ele tinha, tipo, asas, né? Eu achei esse personagem meio caidão, cara, no filme. Eu acho que ele é um ponto fraco, assim, do filme. Tudo bem, ele é um personagem humano, ele é um personagem, né, ele demonstra ter essas fraquezas humanas e tal. Só que, eu achei que eles podiam explicar um pouco melhor, sabe? O desenvolvimento desse personagem. O que ele é, como que ele chegou ali, a relação dele. De repente parece que ele, do nada, é tipo, Steve Rogers, nós somos melhores amigos, sabe? Tipo... Mas tem isso aí remete de novo aos quadrinhos. O Falcão é um personagem da década de 60,
fim de 60, começo de 70, se eu não me engano. E ele é basicamente o substituto do Buck Burns, né? O ajudantezinho do Capitão América é ele, entendeu? Então ele nos quadrinhos tem até escrito assim, Capitão América e Falcão. Entendi, ele é o Robin. O Buck Burns era o Robin do Capitão América antes dele morrer. Entendi. Entendeu? Aí ele era o Robin do Capitão América. Aí depois de um tempo colocaram o Falcão. Isso aí quando você fala assim que o personagem devia ser melhor explorado, toda vez que você fala que tem muito personagem quadrinho dentro de um filme, eu começo a lembrar do Homem-Aranha 3. Sim, começa a ficar com medo. Começa a ficar com medo. Porque tenta explorar demais e não explora nada. E fica aquele negócio, sim, ruim. Então, antes, definir quem que é principal, né, no texto e dar uma pincelada neles, dar uma passada, do que ficar tentando forçar a história, se encaixar neles. Exatamente, cara. Por isso, assim, até que eu tava falando, eu não acompanho os quadrinhos, e eu tô indo assistir o filme no cinema. Aí chego lá pra assistir, e a minha impressão é que o Steve Rogers é amigo do Falcão há muito tempo. Só que parece que eles são amigos e tal, mas como que eles podem ser amigos há muito tempo se o Steve Rogers foi congelado, manja? Então ele era amigo quando o Falcão era um bebê, mas... No, God! Entendeu? Tipo, pra mim, fica meio mal explicado. Ah, não, mas eles fizeram amizade depois. Ok, beleza, só que me dê essa informação, saca? Eu acho que foi um lance de desespero, né? Pô, tô precisando de alguém desesperadamente, você vai ter que servir. Vou confiar em você. E o cara responde à altura. Hey, Cap, how do we know the good guys from the bad guys? If they're shooting at you, they're bad. You were talking about. You okay? I'm not dead yet. Muitas vezes eu li que os produtores dos filmes da Marvel falam assim, para algumas perguntas bem parecidas como essa, né? Alguns questionamentos dos fãs, né? Pô, no quadrinho era assim, como que no filme é diferente e tal. A resposta padrão deles é: Marvel quadrinhos é uma coisa, Marvel filmes é outra. É uma das coisas que eles falam sempre quando cai num abismo desse, né? Então, eu vejo assim, nesse filme, apesar dessa relação de muita amizade do Capitão América com o Falcão nos quadrinhos, no filme eles quiseram dizer que eles não eram tão amigos mesmo. Que eles se conheciam ali no parque e que daí numa hora de desespero, que todos os telefones estão grampeados, que você não sabe quem que é amigo, quem é inimigo, o cara vai nas pessoas que ele tem contato no dia a dia, né? Um contato imediato ali, as pessoas que estão convivendo com ele naquele momento. E no filme mostra que como eles corriam no mesmo parque e tal, o Falcão era um cara que o Capitão América via constantemente, tinha um certo contato com ele, assim, uma certa amizade, mas bem rasa. Na hora do desespero, virou melhor amigo. Henrique, o que você achou da construção do Soldado Invernal, cara? Pra mim, teve uma coisa, não sei se você vai concordar, mas pra mim teve um detalhe que também me incomodou por falta de informação, que eu acho que também é uma falha do filme. Por que os caras vão usar o soldado americano, manja? Por que eles não pegaram, tipo, o soldado fodônico deles lá, como o próprio George St. Pierre no começo do filme, ou sei lá, algum outro? Por que tinha que ser aquele cara, entendeu?
E é isso que eu acho que o filme, tendo o título do Soldado Invernal, eu acho que na verdade ele é só um gap pra você falar, esse soldado ele é importante pra história do Capitão América, mas não pra história do filme, manja. O que você achou dessa construção do soldado? Bom, primeiramente, que nem a gente estava falando, acho que o nome do filme tá errado, né? Acho que o filme podia se chamar, por exemplo, A Ascensão da Hydra, A Queda da SHIELD, porra, SHIELD. Vamos mandar e-mail pra Marvel agora. Querida Marvel. Vocês são o produtor lá, o roteirista que pensou no nome fez merda. Porque pelo que a gente vê no final do filme, Capitão América, o Soldado Invernal, ele deveria ser o nome do terceiro filme, né? Foi isso que eu imaginei, justamente pela falta de profundidade com o soldado, manja. Agora, pelas informações que são dadas pelo filme, o que eu consegui entender? Lembra que no Capitão América, o primeiro Vingador, né, o primeiro filme, o Barnes, né, o amigo dele, junto com aquele outra equipe que o Capitão América forma, eles estavam presos, eles eram prisioneiros de guerra, né? Uhum. Pelo que eu entendi, naquela época, o Zola, que é aquele baixinho de óculos, ele já fazia experimentos com eles, que eram os prisioneiros de guerra mesmo. Ele não ia fazer experiência com soldados do seu próprio exército, né? Pegavam cobaias, como ratos de laboratório. Aí, quando o Barnes ele cai do trem, pelo que os poucos flashbacks que o Soldado Invernal, o filme, mostra, ele se acidentou, perdeu o braço e foi encontrado pelos agentes da Hydra. Exatamente. E daí eles pegaram o cara ferido, ele já tinha no corpo dele algumas drogas anteriores, e eles falaram, já que tá esse cara aqui, vamos ficar fazendo um monte de experimento nele, até ele acabar virando o Soldado Invernal, né? Então, eu acho... Talvez isso faltou explicar um pouco melhor, mas eu acho que ele já tinha uma predisposição para aceitar a química, né? Mas eu acho que isso é uma... na boa, é uma puta burrice da Hydra. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vamos pegar um soldado americano que vamos dopá-lo e transformá-lo num hiper soldado mega fodônico, sendo que o cara pode ter realmente um desvio de caráter no meio da confusão. Então, mas eu acho que o cara não tinha muito desvio de caráter. Eu acho que ele e a cada final de missão era limpo o cérebro dele, digamos assim, né? Era apagado todas as informações. Eu acho que o problema começou a partir do momento que ele enfrentou o Capitão América e começou a se recordar, né? Então, mas que é uma linha muito fraca de limpeza de cérebro, né? You'll have to excuse my friend. He's a little slow. Porque o cara chega lá e cara, sou seu amigo, daí o cara já fica, opa, tem alguma coisa estranha aqui, entendeu? Porra, é isso que eu acho assim, que tipo, o personagem ele acaba sendo mal explorado nesse sentido, de dar explicações, entende? E independente disso, eu vi, assim, a principal falha do filme, na minha opinião, foi a total falta de urgência na trama. Então, em nenhum momento a gente sente que tem um perigo real pro mundo por conta do que tá acontecendo. A impressão que eu tive é que se houvesse alguma falha, se o Capitão América fizesse uma merda, ia destruir aquele prédio. Tipo, só, entendeu? Destruir o prédio da SHIELD e depois eles pegam 1 bilhão emprestado e constroem outro. Mas assim, eu não senti urgência, eu achei que foi uma falha do filme. Em nenhum momento você sente que eles não vão conseguir completar a tarefa ou não vão conseguir impedir aqueles canhões lá de serem lançados, mísseis, sei lá. E daí você fica só assim, é legal, é divertido, mas em nenhum momento você fala assim, meu Deus, vai dar uma merda, entendeu? Você sabe que tudo vai ser resolvido. Principalmente, e aí entra também a questão do Bucky Barnes, que é porque você fala assim, em algum momento ele vai se lembrar, aí um vai chorar, sei lá, eu já imaginei uma cena meio emotiva e tal. Sei lá, eu acho que o filme precisaria mostrar um pouco a sociedade, como que ela tá, e respondendo a isso, outras pessoas, e o que isso, e mostrar um pouco com mais ênfase o que vai acontecer no mundo se eles fizerem merda e não conseguirem
evitar essa trama aí da Hydra dentro da SHIELD, entendeu? Mas aí eu acho que tem até uma questão, não sei se vocês vão concordar comigo, mas talvez esse senso de urgência ele seja diminuído justamente porque se ele for um troço tipo hiper mega blaster fodônico que vai destruir o mundo, eles vão chamar os Vingadores de novo, manja. Tipo, essa é a sensação pra mim. A partir do momento que eu começo a assistir esses filmes, eu penso assim, se for uma merda muito grande, alguém vai trazer o Hulk, o Thor e vai trazer o Homem de Ferro pra ajudar a resolver essa merda, porque o Capitão América sozinho não dá conta, né? Mas aí nessa história da coisa ser previsível, entendeu? Não ter aquele senso de urgência, você sabe como é que vai terminar o filme, na verdade, né? Isso é uma coisa, assim, que é típica de quadrinho, tá? Fora um ou outro que aparece, que geram filmes até melhores, inclusive, né? Mas essa coisa de ler quadrinho, você sabe como vai terminar. Você só não sabe como vai terminar, mas você sabe que vai terminar bem. Você sabe que vai terminar bem, que o herói vai ganhar, vai dar tudo certo. Porque se ele vai morrer, a própria capa do quadrinho já sabe, a morte do Capitão América. Você sabe, vamos dizer, não é como, né? Você sabe o jeito que vai terminar a coisa, com o Capitão América morto, ponto. Você não sabe o caminho que vai levar a isso. Entendeu? Na verdade, aquela história do viajante, né? O que muita gente gosta de viajar não é chegar no lugar. Chegar no lugar é consequência. A viagem é o que conta. Então, pra ler quadrinho é isso. É o meio do caminho. Como que isso vai terminar? Soldado Invernal, que é o Bucky Barnes, que é o amigo do Capitão América, como é que vai terminar com ele lembrando que é amigo do Capitão América. Ou voltando a ser amigo. Que praticamente acontece na cena extra depois das letras. Dos créditos, obrigado. Na cena extra depois dos créditos, entendeu? Então é aí que aparece. E talvez o nome Capitão América 2, o Soldado Invernal, aconteça porque, honestamente, o Capitão América tá pouco se lixando pro fato da Hydra. Assim, ele fica assustado, ele fica impressionado com a coisa, mas chega no fim do filme, ele não tá preocupado em ver se a Hydra já está, a SHIELD está purificada da Hydra, ou se a Hydra está totalmente apagada, se sumiu, cadê a Hydra, o que aconteceu com a Hydra. Para ele, só do avião ter caído, já ter cumprido a missão dele, tudo certo, agora eu vou procurar meu amigo. Para ele, o mais importante é o amigo de infância dele. Era isso. A Hydra na SHIELD vai ficar por conta da Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., ou pode ser que mais pra frente fique por conta do Nick Fury, por que ele sumiu, por que ele vai aparecer, o que vai acontecer, o mundo vai ser mais nebuloso, a coisa não vai ser tão mais clara como é que era, vai ser uma espécie de terror na situação, né? Como se vamos encarar uma fase negra, talvez os próximos filmes apareçam isso, porque ninguém sabe quem é quem, ninguém confia em ninguém, não tem uma central organizar as ações, como que os Vingadores foram unidos pela SHIELD, não foram unidos voluntariamente a SHIELD ou o próprio Nick Fury que uniu, não vai ter mais essa figura, então a coisa talvez fique mais perdida, ou talvez fique perdido mesmo, assim, não tenha roteiro, não dá nada, fique por isso mesmo, entendeu? Então é um negócio que vai ser explorado mais pra frente. Agora, como vai ser explorado, não faço a menor ideia. É por isso que eu tô com o Daniel, no que ele falou dessa falta de medo, na verdade, que o filme bota. Claro que é uma coisa de quadrinhos, o quadrinho a gente sabe o que vai acontecer no final, o bem sempre triunfa e aquele negócio. Mas o que dá a impressão é assim, eles quiseram colocar, olha, estamos botando um terror no mundo. Esses porta-aviões têm o poder de pegar qualquer um em qualquer lugar, seja o Homem de Ferro, o Hulk ou qualquer um de nós mesmo. Vamos colocar assim. Mas exatamente o fato do Capitão América não tá nem aí pra isso e quer recuperar um amigo dele, do próprio Capitão América, do que sobrou da SHIELD boa, digamos assim, não chamar os Vingadores pra vir defender o mundo dessa grande ameaça, quer dizer, fica só o Capitão América e mesmo ele não tá muito aí pra coisa, né? É um defeito também. Tô com
tô com o Dani nesse sentido. E eu acho que tem uma coisa legal aí, que é justamente essa questão do Steve Rogers tentar, né, colocar como uma questão tão importante ele ir atrás do Bucky Burns, né? Que é justamente como quando você começa a assistir o filme, você vê que ele tá questionando a existência, ele foi atrás lá acho que era ex-esposa dele, né? Ex-mulher dele, o que era? Ex-namorada. Ex-namorada, isso. Ele foi atrás da ex-namorada lá pra ver ela e tal, e você percebe que ele sente falta de ter pessoas que ele realmente confiava. E aí no momento que o cara bate o olho e vê que tem alguém que era um puta amigo dele, e aí o cara tá na mesma situação que ele, quer dizer, não envelheceu, tá perdido, precisa de ajuda e não sei o que, porra, aquilo ali vira o objetivo da vida dele, um cara que tava perdido, que não sabia nem se ia continuar na SHIELD, pra que lado que a SHIELD tava indo e tal. Aí, de repente, ele vê um objetivo muito claro, né? Pô, eu preciso salvar um amigo meu, porque eu não tinha muitos amigos aqui e agora eu tenho, né? E eu acho que é legal a gente, talvez, não sei se ficou claro para as pessoas que estão ouvindo, mas é legal a gente deixar claro que na história do filme, você vai acompanhando esses passos do Capitão América e você percebe que há um problema da SHIELD tá sofrendo uma invasão, né? Ela tá sendo corrompida pela Hydra de alguma maneira, e a Hydra tem como uma grande arma justamente o Soldado Invernal, que é um amigo antigo do Steve Rogers, né? Agora, em termos assim de batalha, assim, eu queria saber a opinião de vocês das cenas de batalha, porque eu acho que essa é uma dos grandes méritos desse filme. Por exemplo, eu achei sensacional a cena da luta no elevador, cara. Eu achei que ali você tem claro que o Capitão América, ele é, na verdade, um hiper soldado, que ele usa parece que do Capitão América 1 pro Capitão América 2, passando pelos Vingadores, parece que ele ganhou mais intimidade com o escudo, assim. O escudo virou um terceiro braço dele mesmo, sabe? Ele vai atrás do escudo, ele joga o escudo, corre atrás para pegar o escudo, até quando ele derruba aquela nave, quando ele tá fugindo da SHIELD, né? Então eu acho que, assim, eles conseguiram construir um personagem, o Capitão América, eles conseguiram se aprofundar, inclusive nas cenas de batalha mesmo, assim. Você consegue ver que ele teve uma evolução como personagem, como super-herói. Acho o legal da batalha do elevador é a preparação até, né? Vai parando em cada andar, aí tipo, vai entrando mais gente, aí os caras sempre dando um mó migué, né? Tipo, eu tenho que ir em tal lugar, não, eu tenho que ir em tal coisa. E ele repara que acho que o primeiro cara que entra tá suando, ou seja, tá nervoso, né? E é uma cena bem de espionagem, muito mais, né, de espionagem, de detalhes e tudo mais. É bem aquela coisa do Jason Bourne, até do James Bond mais recente, assim, né? Prestar atenção nessas coisas, assim, eu achei bem interessante também. Na verdade, o entre aspas, casal, né? Acho que foram os mais bem construídos nessa história. Essa história de intimidade com escudo e mulher fatal é o que na verdade... E a mesma coisa, por exemplo, o Homem-Aranha que faz piadinha. O Homem-Aranha que faz piadinha só aparece, enquanto luta, só apareceu no quarto filme dele agora. No Espetacular Homem-Aranha, né? No Espetacular Homem-Aranha. Que é engraçado porque o melhor Peter Parker é dos 3 primeiros filmes, né? O melhor Peter Parker. Mas o melhor Homem-Aranha é o Espetacular. Menos o entendeu? Terceiro filme, hein, cara? Não, menos o terceiro filme. Tá bom, vamos. Ele fica com a simbiose, ele não vira emo, ele fica tipo... Ele liga o foda-se pro mundo, mas ele não vira emo. Não, vamos ignorar. Só o cabelinho aí. Isso é fácil de concordar. Isso é muito fácil, é muito besta. Mas, então, os 2 primeiros, o melhor Peter Parker é esse. Porque o Peter Parker é um cara, assim, acanhado. Quando ele bota a máscara do Homem-Aranha, ele muda. Ele vira um cara tiradão, até meio chato, de tão piadista que fica, entendeu? Tão bobão que fica. Essa coisa do Capitão América íntimo do escudo e da Natasha Romanoff super fatal, super atiradona,
aquela que deixa todos os homens desconcertados, que falam coisas que até de repente e até meio radicalzona assim e tal, pra ela matar é de boa, tranquilo assim, pra ela a solução mais rápida tem que ser essa mesmo, todo mundo fica meio assim, né? O que você tá falando? Mas cara, você não... É a construção, a melhor construção dos personagens está sendo agora, tá? Nesses dois, de acordo com o histórico deles. Mas você não acha... não teve esse perfil ainda. Acertaram num, mas erraram no alter ego, mas erraram no outro. Exatamente. Nos dois. Agora, você não acha que nesse filme do Capitão América, a Natasha Romanoff, ela tá menos sensualizada? Eu acho que ela não usa tanto esse argumento da beleza pra descer a porrada nos caras, sabe? Os caras... se tirasse a Scarlett Johansson e colocasse um homem no lugar ali, eu digo em questão de personagem, ele ia fazer a mesma coisa, cara, porque no filme em si, ela não usa da sensualidade a favor dela contra um inimigo, manja. A não ser na cena que eles estão lá no shopping center, ela manda o Steve Rogers dar um beijo nela. Tipo, aquilo ali é o mais sexy que tem no filme. Que ela chegou no filme, né? Fora o cartaz, né? Fora o cartaz. Fora o cartaz. Exatamente. Fora o cartaz. Mas aí é uma coisa assim de que não foi necessário. Exatamente. Não foi necessário essa sensualidade toda dela. No Homem de Ferro 2, a primeira que ela aparece, ela precisa ser sensual para atrair a atenção do Tony Stark e para ficar em volta. Então ela usa isso muito, muito, muito. E no fim do filme desce porrada em todo mundo. Enquanto o motorista lá, que é o diretor do filme, né? Fica lá, dá conta de 1, ela dá conta de 10. Sim, exatamente. Entendeu? Então, nessa cena na moto, é aquilo que o Nick Fury fala. Eu falo tudo pra Natasha, pra Viúva Negra, porque ela se sente confortável com qualquer coisa. Exatamente. Tem uma relação mais... profissional, exatamente. Drive is a level 6 homing program, so as soon as we boot up, S.H.I.E.L.D. will know exactly where we are. How much time will we have? About 9 minutes from now. This drive is protected by some sort of AI. It keeps rewriting itself to counter my commands. Can you override it? The person who developed this is slightly smarter than me. Slightly. I'm gonna try running a tracer. This is a program that S.H.I.E.L.D. developed to track hostile malware, so if we can't read the file, maybe we can find out where it came from. Can I help you guys with anything? Oh, no, my fiance was just helping me with some honeymoon destinations. Right. We're getting married. Congratulations. Where are you guys thinking about going? New Jersey. Huh. I have the exact same glasses. Wow, you two are practically twins. Yeah, I wish. Specimen. If you guys need anything, I've been Aaron. Thank you. Give me a floor rundown. Negative on 3. You said 9 minutes. Come on. Relax. Got it. You know it? I used to. Let's go. Agora tem aquela cena quando eles vão enfrentar ali, vamos colocar entre aspas, pela primeira vez o Soldado Invernal, que eles estão fugindo pela rua, né? E aí ela começa a enfrentar ele e você percebe que ela não vai dar conta de bater nele, porque ele é muito mais forte do que ela. E aí o Capitão América intervém. Cara, eu achei aquela sequência deles brigando pela primeira vez fantástica, assim. Ele com o braço de ferro dele lá, o braço metálico, sei lá, e o Capitão América usando o escudo como um instrumento realmente de arma, né? De ataque. De ataque, exatamente. Ele não usa só como defesa. E ali você tem várias sequências que colocam o Capitão América, inclusive, como um soldado humano. E eu acho que essa que é a grande chave, né, do Capitão América. Não sei se nos quadrinhos a gente consegue perceber isso também, mas eu acho que
a grande questão dele é que ele é um personagem muito mais humanizado do que o Hulk ou do que o Thor e tal. Porque se ele abaixar o escudo e levar um tiro de uma 12 no peito, ele morre, mano. Entendeu? E ele não é um cara, tipo, imortal, tipo o Thor, que leva tiro na cabeça e sai, sabe, dançando lá. Ele é um cara que ele precisa do escudo como um fator determinante na sobrevivência dele. E aquela coreografia da luta, eu achei demais, cara. Ele se protegendo das porradas no escudo. Então, Rafa, uma das coisas que eu achei mais legal, assim, no final do filme, foi a hora que tá o Sam, né, que é o Falcão, junto com o Steve no hospital. Você vê que ele tá com um monte de cicatriz no rosto, assim, com os pontos, né? Uhum. E você vê que tem uns hematomas, eles não estão roxos, literalmente, eles estão esverdeados, sabe? Isso, é. É até um trabalho de maquiagem muito legal. Pra mostrar, pô, é um cara praticamente como a gente que levou uma puta de uma surra. Exatamente. E assim, realmente é um dos que a gente vê, ele pode morrer numa luta, entendeu? Você ainda vê, quando você falou, o Hulk, o Thor são praticamente imortais. O Capitão América, se ele pegar um cara ou vários caras fudidos, ele vai morrer, entendeu? Entendi. Eu achei isso muito legal, essa parte da humanidade e da fraqueza, né? Exatamente. E agora eu queria que vocês me ajudassem, então, porque a gente já falou do filme como um todo, né? Mas preciso da ajuda de vocês agora, porque eu queria falar das cenas extras. Porque ainda assim tem gente que vai embora antes das luzes acenderem no cinema, né? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Não, e detalhe, aliás... o último filme que teve da Marvel foi o Thor, né? Isso. Foi esse que vocês falaram assim, nossa, tem uma cena que é a melhor cena de todas. Foi o Henrique que falou isso. Eu lembro disso. O Henrique falou assim, que a melhor cena era a cena dos créditos. Daí eu falei, porra, o filme deve ser tão bom, porque a última cena de 5 minutos... No Thor 2 não tem uma cena muito emblemática, é o do colecionador, não é? É que linka com o Guardiões, não é isso? Então, não sei, eu não lembro. É que eu não sei qual filme da Marvel. Não sei se foi dos X-Men também. Pode ter sido... Não, acho que pode ter sido do Homem de Ferro. Não, foi do Homem de Ferro. Eu acho que foi do Wolverine Imortal, que a cena pós-crédito é melhor que o filme inteiro. Isso, exatamente. E linka com o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Exatamente, foi esse mesmo. Mas não é aquela cena que ele encontra os dois, não, né? Que ele encontra o Xavier e o Magneto? Não, né? Pô, cara, é uma das cenas mais legais, cara. Mas tem mais pra frente. Acho que não, assim, acho que é essa mesmo, cara. É que eu não lembro qual filme que foi, porque lá aqui na minha cidade as pessoas começam a expulsar a gente quando tem os créditos. Uhum. E aí, eu fui sozinho, né? Minha namorada não quis assistir o filme, eu fui sozinho. Aí eu fiquei lá e tinha outro maluco com cara de nerd ali na frente, que ele olhou pra trás pra mim e falou assim, e aí? Falei, tem cena, pode ficar. Aí o cara e chega aqui, o pessoal vai embora e só fica um cara pra desligar tudo. Esse cara queria e falou assim, tem cena. Falei, não, isso não tem. Falei, não, tem sim. Certeza que tem. Falei, não, esse não tem. Falei, tem sim. Depois daquela que eu falei, que vocês falaram assim, nossa, é a melhor cena, melhor que o filme todo, não sei o que, e eu não assisti. No, God! No, God, please, no! 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 Ah, cara, que merda. Eu não sei, graças a Deus eu não lembro qual, eu vou ter que assistir todos os filmes de novo, graças a Deus, mas eu não lembro e eu fiquei assim, meu Deus, que cena que é essa, vocês não falaram. Eu detesto spoiler, mas quando eu quero que vocês façam spoiler, vocês não fazem. Entendeu? Mas tudo bem, eu vou ter que revisar os filmes da Marvel que vai sair no último ano, entendeu? Pra ver que cena é essa. Sim, procure. Porque, nossa, eu tô com ela engasgada aqui. Toda hora que chega no fim do filme, eu fico assim, ai meu Deus, qual que é a cena? Não vou perder de novo. Não vou ficar ouvindo eles dizerem, nossa, a cena é ótima, é maravilhosa. Deve ter sido algum filme ruim, cara, porque se foi a melhor cena e você tem ali, são 3 minutos de cena, e é a melhor cena do filme que tem 1h40, manja, é porque o filme foi ruim, meu. Mas não sei, eu fico...
ansioso com a coisa agora. Não, lógico. Mas a cena pós-crédito do Capitão América foram 2, né? Mas a primeira tem bastante coisa interessante, né? Então vamos lá, divide pra gente. Qual que foi a primeira e qual que é o significado dela e depois me fala da segunda. A primeira cena pós-crédito, ela começa falando do... Acho que o nome do cara é Barão Van Strucker. Esse cara é um dos vilões do Capitão América, ele é um membro da Hydra também. Ele tá falando com outro cara que que existem ainda vários locais secretos da Hydra, escondidos. E daí o outro cara pergunta, e os gêmeos, eles vão estar preparados? Daí ele fala, não, os gêmeos estarão preparados quando chegar a hora. E aí você vê dois gêmeos loucaços presos numa cela, né? Exatamente, que são os gêmeos Maximoff, eu não lembro o nome deles agora, dos personagens, eu lembro só o codinome, que é o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. O Mercúrio, os dois eles são mutantes, só que como o termo mutante, ele que faz link direto com os X-Men, ele tá com a 20th Century Fox, eu acho que, como até o Rodrigo uma vez me falou, talvez eles usem o termo não humanos. Mas o rapaz, que é o Mercúrio, ele tem poderes de velocidade, e a Feiticeira Escarlate, ela tem... Na verdade, ela usa a magia, mas eu não sei se no filme eles vão falar que é magia ou se é poder psíquico. Tá. Feiticeira Escarlate tem a capacidade de alterar a realidade. Tem um jogo de RPG que fazia sobre magia, e aí toda vez que eles alteravam a realidade alterava de troca, batia em troca. Era um troço muito complicado de jogar, era tão complicado que ninguém jogava aquele negócio. Que era, e pra entender como é que jogava o jogo, e ele falou assim, não, é uma bosta, tudo que você faz na realidade, a realidade te devolve. Entendi. Te agride, você agride a realidade te agride de volta. Não, é muito mais fácil você morrer do que jogar. Então ninguém jogava o nome da Feiticeira mas ela é Wanda Maximoff. É Wanda Maximoff, e o do Mercúrio é o Pietro. Ele aparece bastante no X-Men Evolution também, no desenho, né? Mas eu quero saber como é que eles vão deixar de ser mutante. Como é que essa abocanhada que a Marvel pegou de volta da Sony? Exatamente, cara. Não, ela pegou de volta da Fox, né? Da Fox? Não, a Fox é do... A Sony que é do... Ah, não, peraí. É da Fox. Confundi. Troquei, tá certo. O que a Marvel divide com a Sony é o... Homem-Aranha. É o Rei do Crime, o Kingpin. Ele divide? Mas não aparece o Rei do Crime. Não, mas se eles quiserem apareceu usar, eles vão poder usar, entendeu? O Rei do Crime apareceu no... Demolidor. Demolidor foi devolvido. Então, tá com a Marvel. Só que o Rei do Crime também é inimigo do Homem-Aranha. Ou seja, a Sony também tem os direitos de usá-lo. Então, é até legal a gente falar o seguinte, que o Henrique fez um post bem legal no Cinemação que se chama Entenda Visualmente a Salada Marvel. E lá ele colocou exatamente como que esses personagens todos estão divididos, os estúdios que têm os seus direitos e tal. Então é legal para quem quiser entender aí essa coisa da... tá com a Fox, tá com a Sony, tá com a Marvel, tá com... entra lá, dá uma olhadinha, porque ficou bem fácil de entender. E aí a pergunta que eu ia fazer para vocês é o seguinte, qual que é a importância dessa cena que mostra esses dois personagens pra história, pra continuidade? Ela foi só uma cena introdutória para um próximo filme? Tipo, já temos os dois vilões? Ou isso vai trazer mais algum tipo de profundidade pra história dos Vingadores, enfim? Inicialmente, Rafa, eu acho que assim, eles podem até ser os vilões na primeira meia hora do filme. Aí, quando aparecer o Ultron tal, eles vão virar os Vingadores. Porque, pra quem acompanha os quadrinhos, ou mesmo um ou outro desenho, o legal dos Vingadores é que ele não é um grupo fechado. Vai trocando de membros. Tanto é que o Wolverine, atualmente... O Wolverine é um dos membros dos Vingadores, se eu não me engano. O Homem-Aranha
Até a Mulher-Aranha já foi membro dos Vingadores. Ainda é. O Destrutor também, que é o irmão do Ciclope, é um membro atual dos Vingadores, pelo menos nos quadrinhos. Então eu acho que assim, nos Vingadores 2, talvez até o Homem de Ferro não apareça tanto. Aí vai ser o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Aí quando for ter os Vingadores 3, talvez, sei lá, não tenha o Thor e tenha mais um outro, sei lá, o Homem-Formiga, por exemplo. Então eu acho que o que essa cena traz é apresentar esses dois novos personagens e mostrar que o grupo dos Vingadores não é um grupo fechado. Pode ter variação de membros. A cena pós-créditos é uma menção ao Vingadores 2. Que eles vão estar no Vingadores 2, isso é absoluta certeza, né? Então acho que ele não quis fazer... Ele não quis dar nenhuma informação nova pro filme do Capitão América, mas sim linkar o Capitão América 2 com os Vingadores 2. Na segunda cena pós-crédito, daí linka com o possível Capitão América 3, né? Isso. Aí começa a ter algumas links, algumas coisas que começam a ficar assim curioso de saber como é que eles vão juntar, tá? Porque assim, o próximo filme dos Vingadores vai ter o Ultron. O Ultron dos quadrinhos foi criado pelo Hank Pym. O Hank Pym, que é o Homem-Formiga / Gigante, que é o mesmo cara. Eu já ouvi falar que vai ter o filme do Homem-Formiga, mas quando? Antes ou depois? Vai ser depois, pelo que eu tava vendo, vai ser em 2015, ou seja, no ano que vem, e vai se passar depois dos Vingadores 2, então até isso é interessante pra gente ir formando a cronologia na mente, né? Aí então pelo que ele vai aparecer criando o Ultron, ou vai aparecer nos Vingadores, ou vai passar no filme próprio? Pelo que eu li, é exatamente isso que eu tava falando antes sobre quando ele chega numa encruzilhada dessa, eles falam, quadrinhos é uma coisa, filmes são outros. Essa é um exemplo disso. O Ultron não será criado pelo Homem-Formiga, pelo que eu li, né? Vai ser criado pelo Homem de Ferro, né? Pelo próprio Tony Stark. E aí gera um monte de teoria da conspiração. Se vai ser uma das armaduras do Homem de Ferro que se rebelou, é uma inteligência artificial que o próprio Tony Stark criou e também se rebelou. Eu tenho a minha própria, para ser bem sincero, que para mim o Ultron é o Jarvis. É o Jarvis. O Jarvis vai se rebelar, porque a gente já vê ele tendo uma certa acidez contra as atitudes irresponsáveis do Tony Stark. A gente já viu vários filmes de ficção científica onde as máquinas veem o humano como o câncer do planeta. É um exemplo melhor do que 2001, uma Odisseia no Espaço? Exatamente. Então, tem vários filmes nesse sentido. Eu Robô também. Eu Robô. Tem vários filmes nesse sentido. Então, pra mim, o Jarvis é uma das... Assim, pra mim faz muito sentido que ele se rebele contra as atitudes irresponsáveis do Tony Stark. A SHIELD, por exemplo, desmantelada, já vê que também não é uma instituição confiável. Então ele chega assim, não, quem é confiável sou eu. E eu que vou salvar o mundo, entre aspas, acabando com os Vingadores. Por exemplo, né? Então é uma teoria da conspiração, claro, não vi nada nesse sentido, mas faz todo sentido. Agora, que não será criado pelo Homem-Formiga é praticamente certo. E pode ser também que ele vai ser criado pelo próprio Tony Stark no sentido de querer gerar proteção à Terra. Exato. Isso. Eu concordo com o Rodrigo também. Acho que basicamente concordo com tudo que ele falou. Acredito que pelo que a gente viu nos filmes, né? A gente só tem que se basear nos filmes. No final do Homem de Ferro 3... o Tony Stark, ele tira aqueles estilhaços de bala do primeiro filme, ou seja, ele não precisa mais ser o Homem de Ferro, ele, Tony Stark. Então ele pode até mesmo pegar o Jarvis, criar uma armadura super, hiper, mega fodônica e vai pôr a inteligência artificial do Jarvis nela e vai chamar o Ultron e vai falar, você pode derrotar todos os Vingadores, você cuida do planeta. E aí, por algum motivo, ele vai falar, não, então para cuidar do planeta não pode ter ser humano, então eu vou acabar com os seres humanos do planeta e aí sim o mundo precisa novamente dos Vingadores. Eu acho que é um plot... bem clichê, né, isso também. Exato. Total. Mas é verdade, pode ser isso aí sim. We have a 20 on the shooter.
Tell him I'm in pursuit. Agora me diz uma coisa, qual que é a segunda cena extra que eu não vi, cara? Eu não vi essa segunda. É bem simples, na verdade. Você viu lá no Smithsonian, onde aparece o Stan Lee, né, como guardinha lá e tal. E lá aparece o canto, assim, do Capitão América, que conta a história dele, conta a história do grupo, e fala que o Buck Burns foi o único que morreu. Uhum. Tá. Aí a única cena é o Buck Burns, como soldado invernal, vestido meio que de como mendigo, olhando aquilo. Entendi. Olhando a história. A princípio ele tá aprendendo quem ele era. Ah, entendi. E esse seria o gancho pro Capitão América 3. Talvez, mas não, aí no Capitão América 3 é capaz dele aparecer já meio que do lado dele já, ou no começo ele, nos primeiros 20 minutos a trama é achar o Buck Burns, o fim da caçada ao Buck Burns e depois ele passa a ser amigo, uma coisa assim. Eu acho. Vocês não acham que eles podem pincelar esse personagem já no Vingadores? Tipo, porque você acaba o filme do Capitão América, ele já falando com o Falcão, tipo, eu vou atrás dele, e o Falcão falando, vou com você. Aí, sei lá, vai dar uma merda muito grande nos Vingadores e o Capitão América já tinha essa ideia, assim. Então, do mesmo jeito que ele se ligou o foda-se pra SHIELD, será que ele não poderia, tipo, ligar o foda-se também pra todo o que tava acontecendo e falar, não, vou atrás do meu amigo e tal? Não, por causa que uma das únicas constantes nos Vingadores é o Capitão América. Capitão América e, em segundo lugar, assim, às vezes até em primeiro, não sei, o Tony Stark. É o Capitão América como o único constante e o Homem de Ferro o sempre inconstante. Não, mas nem tanto, porque quando já aconteceu de existir os Vingadores sem o Capitão América, na época da Guerra Civil, quando ele estava lutando contra, né? Eles não, os Vingadores estão errados, eu vou sair contra isso aqui. Ou quando o próprio Capitão América morreu. Quando ele morreu, quem mandava lá era o Homem de Ferro. Então tem uma possibilidade, sim, uma possibilidade não, mas estatisticamente falando, os dois são os que mais frequentaram os Vingadores. Uhum. O cerne principal, tanto é que na Liga da Justiça, você pega o Batman e o Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman, basicamente esses 4 são os principais. Uhum. Entendeu? Eles estão sempre lá. Flash mais até do que... Desculpa, obrigado. O Flash. O Flash e também. Os Super Gêmeos. O Super Gêmeos só apareceu no desenho, cara. E todo mundo faz Super Gêmeos. Aqueles poderes de gelo lá, cara. Eu não sei como é que eu só falava que era o Zan, não a Jana, por causa que eu ia ser mulher, cara. Entendeu? Porque, já que eu tenho que ser homem, que porra, eu tenho que ser um cara que vira água. Tem que todo macaquinho carregar um baldinho pra andar. Não dá. É super poder lascado. Mas, cara, bom, a gente falou já sobre tudo de Capitão América, falamos sobre Vingadores, expectativas e tal. Então, pra acabar esse papo aqui sobre Capitão América 2, O Soldado Invernal, vamos dar as nossas notas aqui pro filme. Então vou começar aqui com o Daniel, pedindo, Dani, qual é a sua nota para Capitão América 2, O Soldado Invernal? Cara, bastante simples, assim. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de escrever uma crítica, não tive tempo, não teve como. Eu apontaria basicamente os problemas que eu falei aqui, né, de você não ter o senso de urgência que deveria se ter e tal. Alguns outros probleminhas e tal, mas o fato de ser um filme muito bom e eficiente para aquilo que serve, independentemente
das subtramas da Marvel e tal. Mas eu daria 3 estrelas, porque assim, um bom filme, com tudo no lugar e alguns probleminhas. E nada genial. Pronto, 3 estrelas. E pra você, Henrique, você que não escreve críticas há 5 anos, mas você sempre deixa aqui seu comentário crítico, né? Então, qual é a sua nota pro filme do Capitão América? Eu vou dar 4 estrelas, cara. Eu gostei bastante do filme, das cenas de luta, mas eu achei a parte de interpretação também foi muito legal, principalmente o Samuel L. Jackson. O cara é foda pra caramba, mas eu acho que a parte do roteiro, realmente pra quem tá acompanhando os filmes, fica estranho a falta do Gavião Arqueiro. E também assim, a própria origem do Soldado Invernal também ficou mal explicado. E pô, se o filme chama O Soldado Invernal, acho que podia ter deixado então o negócio da Hydra para um próximo filme, ou então ter alterado o título. Então acho que isso daí foi uma falha no roteiro e na parte da produção do filme. Então, mas assim, ainda eu acho um filme mais legal que os 2 filmes do Thor. É um filme ainda mais legal do que Homem de Ferro 2 e Homem de Ferro 3. Então pra mim, 4 estrelas é uma nota muito boa que o filme mostrou. Muito bom. E você, Rodrigão? O filme ainda tá no cinema, vale a pena as pessoas irem lá ver, porque esse filme vale quantas estrelas pra você? Conforme eu coloquei na crítica que eu escrevi pro Cinemação, eu dei 4 estrelas. Dei 4 estrelas basicamente pelo que o Henrique falou. É um filme dos melhores que a Marvel Studios fez até agora, talvez sendo pior apenas que o Homem de Ferro 1 e que os Vingadores, mas no mesmo nível e acho que superior aos outros, a todos os outros. Eu gosto muito do filme pelo roteiro e pelo desenvolvimento dos personagens. E é por isso mesmo que a gente aponta tantas críticas quando a gente não vê o personagem, ou quando o Falcão é mal explorado, quando o outro lá é mal explorado, porque os outros são tão bem explorados que quando um não é bem explorado a gente já acha uma vergonha, um absurdo, onde já se viu, né? E temos razão de querer a mesma abordagem de personagem, porque é isso que diferencia os filmes da Marvel Studios, da Sony, da Century Fox, pelo menos na minha opinião. Quando ele tem essa proposta e ele consegue colocar essa proposta em prática, eu acho sensacional. Todo filme, independentemente de ser super-heróis, de ficção ou não, mas que desenvolve bem o roteiro e a descrição dos personagens, eu particularmente gosto muito. Legal, hein? O filme tá com uma média boa, mas eu acho que ele vai aumentar agora, hein? Ou não, senhor Antônio, codinome Xaxim? Qual que é a sua nota para Capitão América 2? Olha, desde que comecei a escrever aqui, falei, beleza, vou escrever uma crítica e o que eu vou querer dizer com as críticas, né? Aí eu pensei na minha cabeça, falei, bom, eu vou dar 5 para aqueles filmes que eu vou dizer assim, cara, você tem que assistir. É praticamente obrigação sua assistir, na minha opinião, né? Claro, eu tô obrigando, como se eu tivesse esse poder, né? De obrigar alguém a assistir algum filme. Mas, enfim. Quando dá 3 estrelas, é aquele filme, olha, assiste, você não vai se arrepender. Legal. Você vai gostar de assistir o filme. É claro, tem críticas, não tem crítica, tem algum erro, alguma coisa diferente, mas você vai gostar de assistir esse filme. Entendi. Tô achando que temos um máximo e um mínimo aí. Então, não, 3 estrelas é aquilo que não é, assim, é bom, mas não é, tem tudo pra ser bom, mas não foi, assim, eu não acho, assim, eu tenho a humildade de dizer às vezes, assim, eu não achei tão bom assim, mas muita gente vai gostar, ou o contrário, eu gostei muito, mas tenho certeza que muita gente não vai gostar. Entendi. 2 estrelas é assim, é ruim. É ruim. Tá. Então, como baseado nisso, Capitão América 2, eu digo assim, assista, você não vai se arrepender de ter ido lá no cinema, e às vezes até você não se arrepende de assistir uma segunda vez. Entendi. Então, dou 4 tranquilamente. Eu sei que não é
um filme memorável, aquele filme que vai ficar pra história, ou aquele, assim, um filme cult, não é nem cult, né? Cult é contraditório, às vezes tem gente que gosta e gente que não. Que medo, eu achei que você ia falar um filme cu. Cult. Mas eles não é um filme bom, você vai gostar de assistir esse filme, você vai sentar no cinema ou na frente do seu DVD, uma coisa, você vai achar legal. E muitas vezes, se você for de repente assistir por uma segunda vez, você assiste tranquilamente. Sim, sem dúvida. Pode ser que você não vá pegar o filme, não, você fala, não, já assisti. Entendeu? Mas você vai, se alguém você tá com a sua namorada, por um milagre, ela eventualmente dizer assim, nossa, eu quero assistir Capitão América 4, Capitão América 2, você fala, beleza, assisto junto. Mas ela vai querer assistir por causa do Chris Evans. Talvez. Então eu dou 4 tranquilo pra ele. Legal. Show de bola. Eu daria entre 3 e 4 também, igual o Daniel, daria uns 3,5, 3,8, porque eu acho que o filme ele me incomoda essas faltas de explicação, justamente porque eu não sou um cara que acompanha os quadrinhos, que leio, que fico correndo atrás dessas informações a mais, e eu acho que às vezes os filmes eles se apegam muito em quem já bebeu disso e esquecem de quem não bebeu. Então eles dão algumas explicações rasas e tal. Isso me incomoda um pouco, mas eu acho que é um excelente filme de ação. Acho que é um Jason Bourne com superpoderes mesmo. Eu acho que eles levaram o Capitão América para um outro nível de filme, e eu também acho que é um filme que merece ir até o cinema para assistir, porque ele é muito divertido acima de tudo. É só falar uma coisa. Por favor. Sempre a Marvel tem uma coisa assim histórica. Sempre que acontece um fato histórico, um momento histórico, eles acabam colocando nas suas histórias, né? Capitão América na Segunda Guerra Mundial, que era meio óbvio, mas beleza. Na época que questão do apartheid, disputa de racial, alguma coisa assim, tava começando a questionar isso. Martin Luther King começando a ajudar a questionar. Eles criam a própria raça deles, que são os X-Men, entendeu? Um pouco mais pra frente, uma raça discriminada. Um pouco mais pra frente acaba criando Pantera Negra, acaba criando o próprio Luke Cage. Mais pra frente ainda, criam personagens que acabam utilizando drogas, não personagens principais, mas que afetam personagens principais, tipo o Norman Osborn acaba usando drogas e afetando o Homem-Aranha, por pedido até do governo dos Estados Unidos para pedir abordar isso. Então eles têm sempre alguma coisa assim factual, ele acaba levando isso nos quadrinhos. E vou defender um pouquinho mais o roteiro, mas não por causa dos quadrinhos em si, tá? Essa questão de terrorismo, o terror que tá tendo agora, piratas, eles conseguiram colocar isso dentro do texto deles, né? E acabaram colocando isso, e essa questão do medo, que também é abordado no Minority Report, né? Que vamos prevenir o crime antes de acontecê-lo. Pô, mas isso aí acaba com a liberdade, entendeu? Entendi. Então essa questão também acaba colocando que existe essa movimentação, e acaba colocando questões históricas passadas. Eles justificam a presença do Zola, que era um cientista da Hydra, né? Utilizando a operação Paperclip, né? A operação clipe de papel. Sim. Que existiu, né? Toda os cientistas, os cientistas aeroespaciais, né? Os cientistas de foguetes, liderado o Werner von Braun, eram do Paperclip, né? Eles foram tirados do inimigo para atuar dentro do país. Entendi. Então eles utilizaram essa questão histórica para justificar a Hydra dentro da SHIELD. Então eles acabaram pegando esses pequenos pontos históricos, que não é só uma questão para quem gosta de quadrinhos, mas para quem acompanha um pouco a história atual, um pouco mais antiga. Dá para ver que eles exploram esse ponto também, que acaba ajudando um pouquinho o roteiro, tá? Então, assim, vamos compensar um pouquinho, né, pelo fato de ter detonado tanto o roteiro por falta de alguns personagens, e também vamos pôr alguma coisa também histórica no negócio pra ajudar ele um pouquinho. Tadinho do roteiro. Vocês detonaram tanto ele que eu achei que tinha que defender de algum ponto.
Então, mas tem uma fala no filme que eu achei muito legal. A hora que eles estão lá no bunker e que aparece a mensagem, começa a escrever a tela e a Viúva Negra vira e fala: você quer jogar um jogo? É igualzinho do Tron. E é verdade, eles podem usar o Tron, né? É, da Disney. Aí eles podem usar o Tron. Tanto é que, aliás, eles já estavam. Se você olhar nas legendas, eu tive que esperar, né? Então eu fiquei lendo lá. Eles estão usando a tecnologia da Lucasfilm. Tá? Você olha lá, Lucasfilm, áudio, não sei o que. Pelo menos a parte de áudio eles pegaram do George Lucas, que já é deles também, então já estão usando. A gente não detonou tanto o roteiro assim, a gente só questionou algumas coisas de personagem, mas eu acho que um dos pontos fortes do filme é justamente o roteiro, né? É a história em si, assim, né? Todos esses pontos amarrados, isso que você falou agora da Marvel trazer esses fatos históricos, assim, ainda enriquece mais, né? Até aumentaria a minha nota, eu falei 3.5, né? 3.8, fixo no 3.8, então... De 0 em 2, 0,2 é que era passeando, né? Exatamente. Eu que era professor, sabia disso. Foi 0,2 pra você, vai. Exatamente. Então, se você se interessou, o filme ainda tá no cinema, corre lá pra ver. Tudo bem que você já escutou tudo que era possível no filme, você já vai saber exatamente tudo que vai acontecer, mas vale a pena você reassistir. Tem alguns detalhes que a gente falou aqui que às vezes você não percebe no filme, então vale a pena você ir lá, assistir de novo, pegar esses detalhes para daí você ter essa história de uma forma mais completa. Eu só acho que a gente está cometendo um pequeno crime ao fazer um podcast sobre o Capitão América 2 e não citar um nome que precisa ser citado. A gente pode não ficar discutindo sobre isso porque não vai dar tempo, mas a gente precisa citar o nome de Robert Redford, porque o cara mandou muito, o cara tá muito bom nesse filme. É verdade. Tem razão, ele é tido como uma das estrelas do filme, né? Exatamente. Nos posters, das coisas assim, é tido como uma das estrelas do filme. Esse cara retornou da tumba que ele tava, retornou e ter feito bons filmes agora. Olha o Dani, né? Dani sempre recuperando os velhinhos, ajudando eles a atravessar a rua e tudo mais. O Daniel é o cara do coração aberto. Assista Capitão América 2, então. Vale muito a pena. De mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 82. Falamos aqui tudo e mais um pouco sobre Capitão América 2 e a gente só tem que agradecer aqui a presença dos nossos dois colaboradores aí do Cinemação que ajudam a gente a fazer o Cinemação crescer como ele tem crescido, né, chamar público como ele tem chamado. Então muito obrigado aí, Xaxim, primeiro, né, pela sua disponibilidade em aceitar aí nosso convite, e você sabe que você já tem o seu passaporte carimbado aqui pro tema mais polêmico do ano, que vai ser Marvel vs DC, né? E o Henrique já está preparando todos os argumentos dele para te combater, então se prepara aí também, hein? Parabéns, você falou na ordem certa. Marvel vem primeiro, tá? Marvel versus DC, tá certo? E perceba como o Henrique não teve resposta. Essa que é a preparação dele. Lenha na fogueira. Não, mas eu tenho que admitir, já vou adiantando, né, que os meus filmes favoritos de quadrinhos são da DC, mas não são da linha DC.
Entendi. São de outras linhas que editadas pela editora DC, mas são da DC. Tem uns conteúdos mais bacanas. Isso é verdade. Algumas coisas da DC vai acabar ganhando por trabalhos pontuais, mas não pelo conjunto da obra. Entendi. Você é do tipo que dá um tapa e depois acaricia, né? Não, morde a sopra. Morde a sopra. Então, Xaxim, obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui. Eu que agradeço o convite. Rodrigão, muito obrigado também pela participação no Cinemação, sempre com seus dados tão precisos, né? E muito obrigado aí por estar com a gente nesse que foi o podcast do Capitão América. Eu que agradeço e também estou sempre à disposição do Cinemação, dessa equipe tão animada para discutir sobre qualquer assunto, mas especificamente esse Marvel versus DC, de novo, Marvel versus DC. Também estou à disposição, obviamente para defender, bom, vocês já entenderam. Talvez se eu começar a me alongar muito, o Rafael mande uma nota 4.2 agora pro Capitão América. De 0202? De 0202, acho que eu consigo mais um 04 aqui, Xaxi. O que você acha? Um dó do Henrique, por causa que ele vai defender a DC sozinho, cara. Eu tô achando isso também. Remember the 5th November. Ó, eu defendo alguns super-heróis da DC, tá? Só pra ficar no meio campo. Equilibrar ali, né, tal, aí bota o Rafael de juiz ali. É bom ter sempre um ponto de equilíbrio, né, na gente, que a gente não tem muito, né? Então, é verdade. Mas agradeço muito a presença e estamos à disposição. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente até agora. Valeu, Rafa. Valeu, Henrique. Valeu, Xaxim. Valeu, Rodrigo. E até a próxima. Valeu, Rafa, valeu, Dani, e valeu, Xaxim e o Rodrigo aí pela participação. E vamos ficar de olho no site para mais informações do universo Marvel, do universo DC e de todos os milhares de universos que o cinema traz para nós. Falou! Muito legal! O podcast Cinemação número 82 fica por aqui. E a gente se vê no próximo! Watch out for my mind, it might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. My achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Ação. Tava lembrando de uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e engraçada. Eu saí do trabalho para assistir o filme Ela no cinema. Aí o filme começava às 19 horas, 7 horas ele começava. E como tive que pegar uma pequena estrada e tal, e chegar no cinema, eu cheguei 10 para 7. Falei, tudo bem, não vai estar lotado. Cheguei pro rapaz que estava vendendo os ingressos e falei assim, por favor, uma meia entrada pro Ela agora às 7 horas,
Ele olhou pra mim e falou assim, 7h50. Aí eu falei, meu Deus, eu errei o horário, eu devo ter visto errado no site. Nossa, não, então tá, tudo bem. Aí ele olhou pra mim, 7h50 é o preço. Aí eu, tá, verdade. Nossa, desculpa. Aí eu dei o dinheiro e fui assistir. Ai, que merda. Ainda bem que o cara teve, né, a sensibilidade de te corrigir ainda. Senão, imagina a situação do cara, né? Tipo, oi, eu queria assistir ela, então 7h50. Aí pro cara, tá bom. Aí vira as costas e vai embora. O cara ia ficar, meu, o que é o Brasil hoje? A pessoa não ter 7h50 pra poder ir no cinema, mãe. Ele ia falar assim, não, entra lá que eu pago aqui pra você, eu faço essa caridade, né? Mas realmente, foi muita burrice minha. Mas acho que foi a tonalidade do cara, porque ele falou 7h50 como se estivesse me corrigindo, entendeu? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.